Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Deus ainda está no controle de tudo. É a mensagem que eu gostaria de transmitir agora para a tua vida. Fica aí, Deus vai falar contigo de uma forma muito grande. A nossa reflexão hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo número 6, versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Amém? Meus queridos, o capítulo 6 do profeta Isaías fala acerca da grande visão do profeta. Fala acerca do chamado do profeta Isaías. O interessante é que a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias está descrito no capítulo 26 do 2 Crônicas, onde a Bíblia diz que o rei Uzias foi um homem que começou a governar em Jerusalém, com 16 anos de idade, muito moço, e por agradar a Deus foi um homem que governou 52 anos. A Bíblia diz que o rei Uzias foi um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que nos anos em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Foi um homem que guerreou contra os seus inimigos. Foi um homem que quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, o muro dos filisteus. E por causa disso, Deus o ajudou. A Bíblia diz que muitas pessoas, muitos povos vinham de longe para ajudar o rei Uzias, para presentear o rei Uzias, de forma que o seu renome foi espalhado e se fortificou-se altamente. A Bíblia diz que ele edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto, porque era um amigo também da agricultura, o único rei que a Bíblia chama de amigo da agricultura. 26, versículo de número 10. A Bíblia diz que ele tinha um exército poderoso de tropas, homens valorosos, homens de guerra, homens valentes. E o seu exército era de 307.500 homens. Homens que tinham lanças, escudos, espadas, capacetes, arcos, couraças. Deus o fez prosperar tanto que até máquinas de invenção, de engenharia ele fez, de forma que a sua fama correu para muito longe, porque foi de forma maravilhosa ajudada pelo Senhor. Então era um homem que as pessoas gostavam dele. Era um homem que tinha o dom da liderança. Mas chegou um dia que ele morreu e o desespero tomou de conta de Jerusalém. O desespero quis tomar de conta do profeta Isaías, até que ele olhou para o alto. E quando ele olha para o alto, ele não vê um Deus ansioso. Ele não vê um Deus preocupado de um lado para o outro. Não. Ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono, para a glória do Senhor nosso Deus. Outro homem que teve essa experiência de ver Deus sentado no seu trono foi o apóstolo João, no capítulo de número 4 do Apocalipse. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz como que de trombeta dizendo: João, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. E a Bíblia diz que João foi arrebatado em espírito. E ele viu que estava sentado sobre o trono na aparência de jaspe, de sardônica, e o arco celeste por cima do trono. A Bíblia diz que ao redor do trono existia 24 tronos, com 24 anciãos sentados sobre aquele trono. E a Bíblia diz que do trono saía relâmpago, vozes, trovões. E ele viu 4 animais cheios de olhos, animais semelhantes ao leão, o segundo semelhante a um bezerro, o
terceiro animal tinha rosto como que de homem, o quarto era como uma águia que voava. Ele disse que viu olhos nesses animais por dentro e por fora. Ele dizia que os animais não descansam de dia e nem de noite. Fazendo o que, irmão Júlio? Adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías também teve o privilégio de ver serafins. A palavra serafim significa aqueles que queimam. A palavra serafim significa seres ardentes. E ele diz que esses serafins voavam por cima do trono de Deus. E a Bíblia diz que com duas asas eles cobriam o rosto. Por que com duas asas eles cobriam o rosto? Significando respeito, significando reverência ao nosso Deus. Coisas que muitas pessoas têm perdido nesses últimos dias: o respeito, a reverência diante de Deus. Pessoas têm perdido respeito diante das autoridades, pessoas têm perdido respeito diante, muitas vezes, dos pais, da família, diante da sociedade. Mas os anjos ainda respeitam a Deus, os serafins. A Bíblia diz que com mais duas asas eles cobriam os pés. O que é que significa isso, irmão Júlio? Modéstia. A Bíblia manda o ser humano se vestir com pudor e modéstia. Outra coisa que estamos perdendo nesses últimos dias. Os estilistas cada vez mais depravados, tirando as vestes do ser humano. É algo que já não é mais bem-vindo nos dias modernos. Ser modesto para muitos soa como algo retrógrado, como algo atrasado. Mas Deus ainda se agrada da modéstia. E a Bíblia diz que com mais duas asas eles voavam, significando que eles estavam em obediência à prontidão. E Isaías vê isso e ele se maravilha com isso, porque eles tiram a visão das coisas da terra. Quando ele olha para o céu, ele se alegra em ver Deus, em ver os serafins, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O salmista disse: olha, eu levo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nos céus não existe crise, meu amigo, que nem na terra. Não. Por mais que aconteça coisas difíceis aqui na terra, mas se olharmos para o alto, vemos um Deus, um trono, um reino que não é abalável pelas coisas da terra nem do ser humano. E a Bíblia diz que quando Isaías está olhando naquela grande visão, ele vê as bases do limiar se movendo, ele vê fumaça enchendo aquele ambiente da glória de Deus. Então ele clama dizendo: ai de mim, meu Deus, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O interessante é que ele percebe nessa segunda visão que ele teve. A primeira ele viu o Senhor, agora ele olha para dentro de si mesmo. Quantas pessoas já não têm olhado para dentro de si mesmo? Essa palavra que ele diz, ai de mim, já é o sétimo ai que ele vai dizer. No capítulo 5, versículo de número 8, ele vai dizer: ai dos que ajuntam em casa, reúne a campo até os que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores da terra. Ele fala de cobiça, ai daqueles que são cobiçosos.
capítulo 5, versículo de número 11, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No capítulo 5, versículo de número 18, ele diz: ai dos que puxam para si as cordas da iniquidade, da injustiça, do pecado. A Bíblia diz no capítulo 5, meu querido, ainda, versículo de número 20, ele vai dizer: ai dos que o mal chamam bem, dos que o bem estão chamando mal, dos que fazem das trevas a luz e dos que fazem a luz a escuridade, dos que estão chamando do amargo doce e dos que estão chamando do doce amargo. Que é isso, irmão Júnior? Inversão de valores. O que era doce está chamando amargo, o que era amargo está virando doce. O que era belo, meu amigo, está virando feio, o que era feio está virando belo. Não é assim que estamos vivendo? Versículo 21, ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, meu amigo. Versículo 22, ele diz: ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para beber bebida forte. Ai dos que por suborno justificam o perverso e o perversam, e do justo negam justiça. Era um homem que estava dizendo ai por todos os lugares. Mas agora ele olha para dentro de si e disse: ai de mim, vou morrer. Sou um homem puro de puros lábios. Veja que ele se sente um homem que tinha os lábios impuros. A Bíblia diz que o poder dos nossos lábios tem poder para amaldiçoar e abençoar. Chamamos as pessoas de bênção e de maldição. A Bíblia diz que a língua, meu querido, ela contamina o homem muitas vezes. A Bíblia diz que a língua muitas vezes transmite graça, mas às vezes transmite torpeza também. E o que é que a Bíblia diz em Efésios 4:29? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, para que haja edificação naqueles que estão te ouvindo. A Bíblia diz que muitas vezes através das palavras ela pode suscitar a ira, mas através da palavra também pode acalmar o furor dos que estão irados. A Bíblia diz que a língua ela tem o poder de difamar, de caluniar, de injuriar. A Bíblia diz que na língua pode produzir vida, mas pode produzir morte. Como maçãs em salvas de ouro, assim é a palavra dita na hora certa. A Bíblia diz que a língua, meu querido, ela pode nos justificar e pode também nos condenar, porque pelas tuas palavras serás justificados e condenados, é o que a Bíblia diz. Então Isaías vê que é um homem de impuros lábios, que estava habitando no meio de pessoas que tinham lábios impuros. Então ele teve essa visão de olhar para dentro de si. A Bíblia diz que um homem chamado Pedro, capítulo 5, na pesca maravilhosa, estava pescando, passando a noite inteira, não pegaram nada. E a Bíblia diz que quando o Senhor chegou no outro dia, que entra no barco de Pedro, se afasta ali da praia, começa a pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois da palavra, olha para Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede agora do lado direito do barco. Pedro diz: mas Senhor, havendo pescado a noite inteira, não apanhamos nada, Senhor. Pedro: Senhor, eu sou um mestre em pescaria, não vai dar certo. O lugar esquerdo aqui, ó, que é o lugar correto, o lugar direito, não. A Bíblia diz que Pedro, por causa disso e por causa da tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes, e lançou. E por ele ter lançado as redes sobre a palavra de Deus, a Bíblia diz que as redes vieram cheias de peixes. Por quê? Porque obedeceu a palavra do Senhor.
E a Bíblia diz que quando ele vê aquilo, ele pula dentro do lago. Ele diz: Senhor, se afaste de mim. Sou um pecador, Senhor. Ele olhou para e disse: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de almas. Quantas vezes, meus queridos, nós não estamos olhando para a vida de todo mundo, para o que está acontecendo na terra. Está tudo errado, é verdade. Abacuque fez esse clamor, essa oração, dizendo: até quando, Senhor? Olha a injúria, olha a calúnia, olha os juízos pervertendo o direito. A Bíblia diz que Deus olhou para Abacuque e disse: Abacuque, o justo vai viver pela fé, Abacuque. Para a glória de Deus, que nós possamos olharmos para dentro de si, vermos a miséria do nosso pecado, do nosso erro. Um homem chamado Macaulay dizia que geralmente o primeiro parafuso que fica frouxo na cabeça do homem é o que controla a língua. Uma língua frouxa leva o seu dono a lugares apertados. Então vamos usarmos a língua para pregarmos a palavra, para transmitirmos a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho de Jesus. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Para isso Cristo me chamou, para pregar a palavra. Aleluia, seja tempo, seja fora de tempo. Paulo pregava o Evangelho, Paulo pregava a palavra. Devemos ter essa introspectiva interior nossa. Irmão Júlio, eu não tenho um problema com a minha língua, mas temos muitas vezes problema com os olhos. Os olhos é a candeia do corpo. Mas, irmão Júlio, não tem um problema com a língua nem com os olhos. Temos muitas vezes problema com maus pensamentos. Temos problemas muitas vezes com as mãos, pegando naquilo que não é nosso, pegando naquilo que não provém da gente. Quantas pessoas estão pegando naquilo que não é dele, né? Metendo a mão no que é sagrado, metendo a mão em coisas que não são suas, na repartição. Quantas pessoas não estão furtando, assaltando, pegando. Cuidado, jovens, moças, moços, pegar em lugar errados antes do tempo. Está forte essa palavra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Isaías vai dizer: eu estou perdido, eu vou morrer sem ouvir a tua glória. Sou um homem de lábios impuros, meu Deus. Quantas pessoas não estão envolvidas com fofocas, falando coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ter essa visão. Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia dos meus pensamentos, dos meus olhos, das minhas palavras. Tem misericórdia naquilo que eu estou pegando. Tem misericórdia dos meus pés, Senhor, que estão andando por lugares que não agradam a Deus. Por onde é que os teus pés têm andado, querido? Para a casa de Deus? Tem andado pelo caminho das luzes? Ou tem andado pelo caminho das trevas? Ai de mim, sou um homem puro. Isaías diz: só Deus vê a si mesmo como pecador, vê a si mesmo como miserável. E a Bíblia diz que um daqueles serafins voou com a brasa viva do altar. Aleluias, para purificar os lábios do profeta Isaías, e tocou com a brasa viva do altar para purificar os lábios do profeta Isaías. E disse: purificado, Isaías, está os teus lábios agora. A iniquidade de ti foi tirada, Isaías. Aleluias. Que nesta hora, meu irmão, se eu sou um homem de Deus e se essa palavra de Deus é verdadeira, que Deus voe agora através dos seus anjos para purificar aquilo que não está agradando a Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. E que possamos ser
sentir a presença de Deus aí agora para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aquela brasa toca na vida de Isaías, nos lábios. Isaías pode falar agora. Você agora já não vai falar mais o que você quer, não. Agora você vai falar o que eu quero. É isso, meu irmão, é fazer a vontade de Deus. Se lembra de Jeremias, quando Deus disse: Jeremias, tu vai pregar a minha palavra, eu te escolhi por profeta. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, não passo de uma criança, chama outros. Não, Jeremias, é você, Jeremias. Mas Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, chama outros. Não, Jeremias, eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias. As palavras que eu falar sobre na tua boca, tu vai falar, Jeremias. Aonde eu mandar você, você vai, Jeremias. O que eu te ordenar falar, tu vai falar, Jeremias. Quantas vezes, irmãos, falamos aquilo que nós muitas vezes temos medo de falar, mas Deus quer que a gente fale. Deus disse: Jeremias, eu vou te colocar como um muro forte, vou te colocar como uma torre edificada, como um muro de ferro diante deles. Jeremias tinha que falar para as autoridades, aqueles que eles não gostavam, mas Jeremias tinha que falar, porque Deus mandou, meu irmão. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza pela sua palavra, pelo seu evangelho. Deus me despertou nessa madrugada para trazer essa palavra para a tua vida, meu irmão. Se você está ouvindo essa palavra é porque Deus te colocou aí para ouvir essa palavra. Seja edificado agora para a glória do Senhor Jesus. Mas, irmão Júlio, eu quero pregar, mas me sinto uma pessoa impura. Calma, Deus vai enviar os seus serafins com brasas vivas, tirada do altar, e vai te purificar para a glória de Deus, e você vai pregar essa palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus Cristo para todo sempre. Muitas vezes o diabo diz: ei, para de pregar, você não tem autoridade para isso. Quem foi que te mandou pregar? Para disso. A gente diz: Senhor, eu não sou digno de pregar a palavra, Senhor, manda outro, sou uma criança. E Deus diz: não, é você, vai pregar você mesmo. Senhor, eu sou impuro de lábio. Deus disse: ei, eu estou agora pegando uma brasa viva tirada do altar, vou purificar agora teus lábios, você vai pregar sim. A Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, manda outro, eu sou gago, Senhor, eu sou de um homem de boca pesada. Disse que Moisés: quem foi que fez a boca do gago, Moisés? Quem foi que fez os olhos do cego, Moisés? É você que vai pegar no seu cajado, Moisés, e eu vou ser com você, Moisés. Sim, é Deus que escolhe o ser humano, meu irmão, para pregar a palavra dele, e o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, recebe a presença do Espírito Santo, recebe a presença de Deus aí na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que depois que Isaías, aleluia, ele foi purificado ali dos seus lábios, Isaías olhou assim e disse: Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Bíblia diz que Isaías agora diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Aleluia. Agora Isaías estava pronto, irmãos, para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A terceira visão que Isaías vê é a necessidade do povo. A primeira visão, ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. A segunda visão, ele olhou para dentro de si, viu que era um homem de lábios impuros, viu que não era um homem 100%, porque somos pecadores, mas Deus manda os seus serafins. E agora ele vai ter essa terceira visão, aleluia, da necessidade do povo. Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantas pessoas, meu irmão, não tem medo de serem chamados por Deus? Eu também tenho, mas se Deus manda, Deus se responsabiliza. Aleluia. Quantas e quantas são as setas na minha cabeça? O que é que tu vai fazer pregando na internet? Aí o Espírito Santo vem, porque tem pessoas que estão lá na internet que eu vou colocar para ouvir essa mensagem e vão ser edificados para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para pregar esta palavra, pode me enviar. Aí a Bíblia diz que
O Senhor vai dizer, vai e diga a este povo que vocês vão ouvir, mas não vão entender nada. Diga a esse povo que eles vão ver, mas não vão perceber. Aí Isaías diz, como assim, Senhor? O Senhor vai mandar eu pregar e eles não vão entender, não vão perceber? Deus diz, Isaías, esse povo é um povo que tem um coração duro, Isaías. Isaías, esse povo é um povo que tem os olhos fechados para a palavra de Deus, não quer ouvir com o coração, Isaías. Não quer se converter dos seus pecados, Isaías. Parece que eu vejo Isaías conjecturando aqui, Senhor, mas se eles não vão ouvir a palavra, se eles não vão entender, Senhor, para que eu pregar, Senhor? Se eles têm um coração duro, Senhor. Lembra de Faraó, era Deus derramando praga e ele endurecendo o coração, meu irmão. Assim a nossa vida, perguntamos, Senhor, nunca esse povo não quer ouvir mais não. E Deus diz, vai, prega. Uma vez eu me questionei com Deus, para que, Senhor, pregar? Se as pessoas não querem dar ouvido, se as pessoas não querem ouvir a palavra, Deus me respondeu, sabe o que, meu irmão? É para que no juízo final as pessoas fiquem inexcusáveis diante de mim e diga que não ouviu a palavra e diga, venha me dizer que eu não ouvi o evangelho, que eu vou mostrar a palavra no rádio, a palavra no YouTube, eu vou mostrar a palavra dentro das igrejas, lá naquela boca de ferro antigamente. Ninguém vai poder falar nada diante de Deus. Palavra na internet, palavra no Twitter, palavra no YouTube, palavra no TikTok, palavra no WhatsApp, tem palavra hoje em todo lugar, meu irmão. Palavra é palavra. A Bíblia diz que todo olho, meu irmão, verá quando Jesus voltar, e toda boca, toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Não vem com essa de dizer que tu não sabe o que é certo, o que não é errado, que vai dizer diante de Deus que nunca leu a Bíblia, mas você ouviu. Deus fala através de sonhos, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos pregadores, Deus fala através de hino, Deus fala para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Isaías diz, vai, Isaías, prega a minha palavra. Ele foi, meu irmão, pregar a palavra do Senhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar esta palavra concluindo, meu irmão. A Bíblia diz que Ezequiel era uma atalaia de Deus, capítulo 3 de Ezequiel, aleluia. A Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel pregar a palavra. Ezequiel, que eles ouçam ou que deixe de ouvir. Ezequiel, prega a minha palavra, Ezequiel. Se o justo ouvir a minha palavra e ser desviado dos seus caminhos, eu não vou se lembrar da justiça que ele praticou. E se morrer no pecado, aleluia, vai para o inferno. Aí Ezequiel diz, o ímpio, se o ímpio ouvir a minha palavra e se converteu, eu já não me lembro das impiedades dele. Aleluia. Então é por isso que nós temos o dever de pregar. Somos atalaias do Evangelho de Deus, somos embaixadores de Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Vai dar comichão nos últimos dias, as pessoas não vão querer ouvir a palavra, não. A Bíblia diz que as pessoas vão ter como comichão, vão amontoar para si doutores, sabe o que é ouvir palavras que lhe emocione, que lhe acaricie o ego dele, assim, deixa eles amontoar esses doutores para si, mas temos que pregar a palavra. Somos atalaias de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para longe do pecado, envia-me a mim, Senhor, para longe da pornografia, envia-me a mim, Senhor, para longe da fofoca, purifica os meus lábios, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Os últimos dias já tem muitos pregadores, pois é, você também é um deles, você também é uma delas, Senhor. Eu não tenho os lábios tão bonitos que nem o de fulano, de ciclano que canta bonito. Ei, canta no banheiro, canta na tua casa. Às vezes tem o teu vizinho que quer ouvir uma palavra de Deus, um hino, um louvor, uma adoração. Deus quer ser glorificado na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus possa te enviar, aleluia, onde ninguém quer ir. Que Deus possa te enviar, aleluia, para pregar esta mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Os dias são difíceis, são, irmão Júlio morreu esses dias, acabou a esperança, estamos iguais o povo do Vale de Ossos Secos, sim, mas olha para cima, Deus ainda está sentado no seu alto e sublime trono, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que há de vir virá e não vai tardar. Não deixe de pregar a palavra, não. Alcance vidas, meu irmão, pelo WhatsApp, alcance vidas pelo TikTok, alcance vida pelo Facebook, alcance vidas pelo Instagram, alcance vida pelos stories, alcance vidas, alcance almas. Por mais que Satanás diga que você é impuro, ei, Deus é capaz sim de pegar essas brasas vivas, nos purificar, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. A
Bíblia diz, aleluia, que Deus é poderoso, meu irmão, para nos purificar de todo o pecado. E aqui eu encerro a minha palavra. Uma certa vez Martinho Lutero estava orando de joelhos e Satanás se apresentou-se do lado de Lutero e disse: Lutero, para de orar, Deus não vai te ouvir, tu és um pecador. E chegou com uma lista de pecado diante de Martinho Lutero. Lutero se levantou e disse também, a Bíblia diz, sabe o que, Satanás? Aleluia, que se nós tivermos comunhão uns com os outros, aleluia, e se a luz de Cristo estiver na minha vida, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ei, eu sou purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou aqui todo me tremendo, sentindo a glória de Deus. Eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, somos purificados sim, pelo sangue de Jesus Cristo. O seu sangue é capaz de nos limpar, de nos purificar para a glória de Deus. Se você gostou dessa palavra, se inscreve aí no canal, tem um nome embaixo aí, se inscrever de vermelho. Se inscreve aí, ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.